Audálio Dantas, primeiramente, é uma grande alegria receber você aqui em Taubaté, nessa entrevista para o nosso programa Literatudo, o programa de entrevista da Taubaté, que tem um foco na literatura, nas artes, na história e na cultura geral. Eu gostaria de começar, primeiramente, fazendo uma pergunta, você que tem uma bagagem muito grande, jornalística, literária, histórica, em geral, sobre 1964. Bom. Golpe ou revolução? Não há dúvida. O golpe e o pior que aconteceu na nossa história. Houve vários golpes na história do país, mas esse foi aquele que produziu o momento mais dramático da história recente do país, que foi o período do regime militar, que durou 21 anos. Esse foi um golpe de Estado, um golpe militar, que atrasou o Brasil no mínimo em 50 anos. Nós tínhamos condições, esse país, por toda a força que ele tem, até pela diversidade que ele tem, esse país estaria hoje em uma situação muito além, muito mais avançada do que conseguimos, né? Porque foi como se um carro em movimento fosse impedido de continuar a marcha, né? E pior do que isso foi o ódio que se espalhou por esse país em função da natural reação das pessoas que se opunham a isso, né? E que foram tratadas a ferro e fogo, né? Nós perdemos muitas vidas preciosas, principalmente de jovens, pelo simples fato de que eles não concordavam com o regime, né? Esse foi um regime criminoso, um regime assassino, e que nós devemos discuti-lo o mais profundamente possível para que ele não se repita. Os defensores do golpe militar de 64, que o chamam até de revolução, eles colocam como algo que era necessário porque estávamos à mercê de uma possível ditadura de esquerda, como era o caso já da Rússia em 17, da China em 49. Então eles colocam como se fosse uma única salvação do Brasil para que não se instalasse aqui uma ditadura que eles chamavam criminosa, comunista, como a do Stalin, como a do Mao. E eles têm esse tipo de defesa. O que você diria em resposta a essa defesa? Bom, primeiro é evidente, isso está mais do que discutido e aprovado, que o golpe militar de 64 foi o clímax de um movimento reacionário que vinha principalmente desde o início dos anos 50 e com o golpe, um golpe branco que levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Havia um processo em marcha no governo democrático do Vargas, porque tinha havido a ditadura antes, né? E a partir de 1950, um projeto de industrialização do Brasil, a siderurgia, o petróleo e várias outras coisas, que contrariavam interesses da chamada elite brasileira aliada aos grupos internacionais, principalmente norte-americanos, que, por exemplo, quem conhece a história sabe que veio, acho que no começo dos 50, um técnico famoso americano, acho que o nome dele era Link, era um engenheiro, Link, Mr. Link, que era um especialista em petróleo, e ele fez estudos vários aqui e disse que não havia petróleo no Brasil. Só isso já serve para demonstrar o que era essa questão.
As elites brasileiras se aliavam sempre àqueles grupos dentro do Exército, principalmente do Exército Brasileiro, que às vezes, até só por visão distorcida do que fosse esse processo, mas se aliavam porque se identificavam com as propostas conservadoras dessa chamada elite. Tanto é que o golpe militar, ele se deu no contexto da Guerra Fria, né, que era a Guerra Fria entre as duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, daí o apelo a essa questão do perigo comunista. Isso aconteceu, não foi só no Brasil, né? Em vários países periféricos o mesmo fenômeno aconteceu e está provado que o governo dos Estados Unidos participou das conspirações que levaram ao golpe militar, porque, na verdade, ali estava uma questão fundamental. Primeiro, tinha o pretexto do perigo comunista. E segundo, o mais importante para eles, a manutenção do Brasil como um país controlado, principalmente em suas riquezas. E uma delas, muito forte, era o petróleo, que eles diziam não existir. Não é isso? Enfim, nós tivemos uma grande frustração, porque eu estava dizendo ainda ontem, numa palestra aqui em Taubaté, que era o momento em que o Brasil estava alçando voo, né? Movimentos sociais, políticos, culturais importantes, que tudo foi frustrado com esse golpe a pretexto de defender o Brasil do comunismo e a instauração de uma democracia que custou milhares de presos políticos, tortura, morte e esse atraso imenso que o Brasil sofreu. Na verdade, essa aspiração americana, esse auxílio americano à ditadura, até mesmo ao golpe militar, ele vai até um pouco além dessa espionagem, dessas informações. Na verdade, existem várias fontes, inclusive o livro Revolução Impossível, do jornalista Luiz Mir, onde ele cita que na divisa das águas brasileiras com as águas internacionais, existiam ali alguns navios de guerra americano. Caso desse errado a revolução, Sim. entre aspas, revolução militar, eles entrariam com apoio bélico mesmo no Brasil. Sim, sim. Isso aí é comprovado e depois há as declarações posteriores, muitos anos depois, do então embaixador aqui, o Lincoln Gordon, que confirmou todas essas questões. Então não foi uma revolução, foi um golpe e, como eu disse, o golpe que foi, no momento foi feito sem sangue, mas depois derramou sangue durante 21 anos nesse país. Algumas pessoas, já entrando na fase dessa ditadura militar, algumas pessoas defendem que o Castelo Branco ele defendia um pequeno período de ditadura para até afastar o perigo comunista, como eles diziam, e depois ele queria retomar a liberdade de forma gradativa. Só que existiam outros grupos no Exército Brasileiro, fortes, liderados por Costa e Silva, após Médici, que queriam já um tempo maior, queriam ficar perpetuando-se no poder. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu tenho dúvida de que o Castelo Branco, que era considerado assim um chefe militar íntegro e democrata, etc. e tal, que ele tenha tido esse papel. Pode ser que ele não pensasse em prolongar tanto realmente o período militar. Mas já em 1965 veio o ato institucional número 1, né, que proibiram-se as eleições, se estabeleceram as cassações, quer dizer, tudo que contrariava um ensaio de governo democrático.
Agora, essa luta interna dos grupos entre os chamados dura, a linha dura, e os moderados, eu acho que os moderados eram tão perigosos quanto os duros, só que os duros queriam partir para a exacerbação da violência. E isso foi demonstrado de maneira muito clara no episódio do Vladimir Herzog. O que estava acontecendo lá? A ditadura militar, sob o general Geisel, tinha descoberto, por intermédio de um sujeito que pensava, um general Golbery do Couto Silva, que era uma espécie de conselheiro, né, do regime, que o regime estava começando a fazer água, né? Havia já movimentos sociais importantes, políticos, que demonstravam o cansaço dos metais, no caso, o cansaço da violência das armas, né? E uma maneira de preservar o próprio regime, ou seja, de fazer a revolução antes que o povo faça, que é eles acenaram com o processo de abertura política, né? Lenta, gradual e segura. O que seria isso? Seria um processo em que o próprio regime conduziria essa reforma do jeito que lhe conviesse, né? E isso, evidentemente, poderia prolongar a ditadura por mais anos, mas, ao mesmo tempo, isso desagradou aqueles trogloditas que faziam parte do sistema de informação, de repressão, e dentro do regime surgiram movimentos fortíssimos contra essa possibilidade de abertura política. E foi nesse contexto que, em 1975, assassinaram vários oponentes, principalmente do Partido Comunista Brasileiro, a partir do início do ano, de janeiro de 75, e se chegou ao Herzog. Dentro do DOI-CODE, que era um instrumento de tortura e de assassinatos usados quase como uma prática estabelecida, havia quem dissesse, alguns presos políticos, inclusive jornalistas que eu conheço e me depuseram, havia torturadores que diziam: qualquer dia nós vamos ter aqui esse tal de Golbery, né, o próprio Geisel. Eles estavam ensandecidos. E nesse processo eles aceleraram a repressão de maneira grave. Tão grave que o próprio general Geisel se sentiu, não que ele fosse um democrata, mas se sentiu ofendido na sua autoridade, né? Era a questão da hierarquia. Esses grupos feriam a hierarquia, que é um princípio sagrado dentro das Forças Armadas, né? E aí ele teve, inclusive, gestos que eram no sentido de neutralizar esses grupos, né? Talvez fosse um pouco tarde, até que eles mataram o Herzog, sofreram uma reação, uma reação grande do próprio presidente da República e os que o apoiavam, mas se retraíram, e tanto é que 3 meses depois eles mataram mais um, na mesma cela em que morreu o Herzog, que foi o operário Manuel Fel Filho. Isso precipitou um movimento que significou a reação mais efetiva do governo do general Geisel contra esses grupos, com a admissão. Foi a primeira vez na história do país que um general do exército foi demitido, sem honra, como eles dizem, né? Foi o general Edinardo Melo, que comandava o 2º Exército em São Paulo. Quer dizer,
A partir daí, e a repercussão da morte do Herzog foi muito grande, foi a primeira morte que provocou uma reação muito forte a partir do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, do qual eu era presidente, e depois o envolvimento da sociedade civil nesses protestos. Esse envolvimento quer dizer, no meu entender, que chegou o momento do basta, né? A consciência nacional não suportava mais aquela situação. E aí o caso Herzog foi o marco, foi o divisor de águas antes e depois. A repercussão que teve do caso, inclusive com aquelas assinaturas de praticamente 1.000 jornalistas. 1.004. 1.004 jornalistas. Essa lista imensa de profissionais do jornalismo, o que contribuiu, ao seu ver, para que houvesse também esse processo todo de redemocratização do Brasil, para que também fosse diretamente ao próprio presidente Geisel na época, que saísse do Brasil, virasse uma notícia internacional? O que essas 1.004 assinaturas, o que esse movimento jornalístico representou realmente? Bom, eu costumo dizer que houve grandes momentos de ousadia. O livro que eu escrevi sobre o caso Herzog, principalmente tem o objetivo de mostrar qual foi o papel do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que muita gente tenta ocultar, né, digamos, inclusive no nosso lado, no lado da esquerda. Mas ali nasceu o grande movimento de protesto, primeiro na denúncia do assassinato, no dia seguinte, em nota oficial do Sindicato dos Jornalistas, e depois na organização de um culto ecumênico uma semana depois, que proporcionou uma participação de massa como nunca se tinha visto desde o ato institucional número 5, de 68. E depois esse episódio que você se refere, isso nasceu, é uma proposta do Sindicato dos Jornalistas. E o que ela pretendia? Era contestar, isso foi o momento mais ousado, contestar a versão do suicídio e o resultado do inquérito policial militar que foi montado para digamos, esclarecer, entre aspas, a morte do Herzog. E esse documento, assinado por 1.004, foi 1.004 porque foi rápido, porque nós tínhamos pressa de que ele fosse entregue à Justiça Militar, né? Que ia ter uma sessão marcada, e então foram 4 ou 5 estados só de jornalistas se manifestaram. E é importante dizer, porque isso em cima de um documento que os advogados do sindicato, gratuitos por sinal, fizeram contestando os pontos de dúvida sobre o resultado. Isso era muito ousado na ocasião. E claro que teve uma repercussão muito grande. Os generais espumaram, os generais da linha dura espumaram nesse momento. Mas eles já estavam, isso foi no começo de janeiro de 76, antes da queda do general Edinardo. E esse documento tinha assinatura desde o jornalista desconhecido até figuras importantes do jornalismo brasileiro na época. Um deles era o Prudente de Moraes Neto, que era presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e várias outras expressões do jornalismo brasileiro. Claro que isso teve repercussão internacional, né? E daí para frente as coisas evoluíram até o processo de retomada da democracia. Desde um dia após o falecimento do Herzog, quando houve essa nota oficial, até esse momento depois dessa lista com as 1.004 assinaturas, como foi a sua vida? Você se sentiu
na mira dos militares. Como que foi Audálio Dantas convivendo com tudo isso? A sua família, você temeu em algum momento por isso, pela sua vida ou pela integridade da sua família? Bom, eu devo dizer, esse livro que eu escrevi, As Duas Guerras de Vlado Herzog, um dos momentos fortes é exatamente os dias de tensão e medo que vivemos no Sindicato dos Jornalistas. E eu, como presidente, tinha consciência de que eu era um alvo, né, daquela coisa, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é um fenômeno, e não é só nesse caso, isso deve acontecer na guerra, há um momento em que o medo ele recua, porque senão o sujeito se paralisa. E foi o que aconteceu. O medo era forte, claro. Havia ameaças evidentes, porque eles estavam sendo contrariados, ameaçaram de enquadrar na Lei de Segurança Nacional, essa coisa toda. Mas, no meu caso, eu constatei que não era possível recuar. Mas estava numa guerra e tinha que ir em frente. E não foi por falta de cuidados que eu tive, até muita gente achava que eu devia não dormir em casa. Houve uma fase que eu dormia em casas de colegas, mas no fundo eu achava que tudo isso era bobagem, porque se eles quisessem, eles me encontravam, né? Claro. E fomos em frente, apesar dessas... O livro tem um capítulo que se chama Memória dos Dias de Terror. É aí que se conta esse dia a dia de tensão vivida. Uma curiosidade, qual que foi a relação do Dom Paulo Evaristo Arce com esse caso Herzog? Ele que sempre apoiou os movimentos da forma que ele pôde, até mais que isso, imagino eu, os movimentos que se opuseram a essa ditadura. Como que foi o apoio dele a esse movimento, a própria celebração que teve depois da memória do Herzog? Como que você vê a figura do Dom Paulo? Bom, sem a participação do Dom Paulo Evaristo Arce não teria havido o culto ecumênico em memória do Herzog, porque a ideia, a decisão de fazer esse culto ecumênico nasceu dentro do Sindicato dos Jornalistas no dia do sepultamento do Vlado, 2 dias depois da morte dele. E a primeira decisão foi buscar o Dom Paulo, exatamente por isso que se dizia, porque ele tinha uma história de apoio aos movimentos e principalmente de denúncia das violências do regime, visitando presos políticos, essa coisa toda. E no primeiro momento, nós mandamos, quando eu digo nós é o sindicato, eu acho que 3 companheiros, eu não fui nesse negócio, para convidá-lo, se ele podia proporcionar a organização desse culto do ponto de vista religioso, e desde o primeiro momento ele aceitou, e foi ele quem influiu para que houvesse a participação, por exemplo, do rabino Henri Sobel, da comunidade israelita, porque havia, e isso é uma coisa historicamente importante, havia uma reação contrária a realização desse culto, uma reação muito vergonhosa da cúpula, você faz questão de dizer a cúpula, mas da comunidade judaica de São Paulo. Os grandes industriais, esse pessoal rico da colônia, tinham medo terrível e se omitiram de maneira absurda, covarde, porque eles tinham sido vítimas, assim como o Vlado tinha sido vítima da perseguição nazista, e, no entanto, tiveram essa atitude. O rabino Sobel só foi porque
O Dom Paulo era uma pessoa uma pessoa convincente. Foram 5 rabinos à casa dele para dizer que não podiam participar do culto, e porque era um suicídio. Essa era a desculpa, era um suicídio. Só que o Dom Paulo, assim como nós, nunca aceitamos essa versão do suicídio. E, de repente, esse rabino soube que era um jovem, tinha 30 anos, era vindo dos Estados Unidos recentemente. Resolveu ele, disse: eu vou, Dom Paulo. Foi isso que aconteceu. Porque os outros todos estavam defendendo o contrário. Esses outros pertenciam à cúpula da Congregação Israelita Paulista. Tá. E no caso continuando aqui no caso do Herzog, a repercussão toda que foi depois de alguns anos, até que foi comprovado já um pouco tempo depois que existiam diversas fraudes, embora os militares nunca aceitaram isso. Como que você vê hoje, você que acaba de lançar esse livro sobre o Herzog, como que você vê hoje a repercussão do caso, essa retomada do caso? Hoje ainda há uma preocupação imensa com aquela época por parte de várias pessoas, principalmente daquelas que tiveram parentes vitimados, aqueles também que passaram pelo processo todo, como esse é o caso, e também pessoas que, como eu, não vivi essa época, mas que a gente sempre busca a justiça, busca que seja esclarecido, e essa Comissão da Verdade que foi instalada também, que ajude muito, que foi instalada a nível de governo, que veio, penso eu, para somar. Como que está hoje a ideia ainda de se punir, de alguma forma, os culpados, tanto pelo caso Herzog, se ainda, ou deve ainda haver pessoas vivas nesse caso, ou também de outros crimes tantos ocorridos durante essa ditadura. E só complementando, conversando com algumas pessoas, até representantes das Forças Armadas, eles falam muito da anistia, da lei da anistia. E, na verdade, que essa lei da anistia eles colocam como se fosse anistiado tanto a esquerda como a direita. Tudo que a direita fez, na visão deles, em prol da segurança nacional, tudo aquilo que para eles aquilo foi a segurança nacional, deveria ser esquecido, porque foi esquecido também os crimes, para eles crimes que foram feitos pela esquerda. Como que você vê toda essa relação? Bom, evidentemente aí é uma grande distorção, das coisas. A lei da anistia foi, não podemos negar, foi uma das grandes conquistas que vieram na esteira dos movimentos crescentes de protestos contra a ditadura a partir da morte do Herzog. Foi uma grande conquista, mas efetivamente, em função de uma transição que era muito delicada, se estabeleceu essa questão de que os dois lados, não vamos falar, seriam anistiados. É um problema esse. A Comissão Nacional da Verdade, que surgiu muito tarde, devia ter vindo logo em seguida, mas ela proporciona a oportunidade, pelo menos, de discutirmos, de debatermos e apontar, acho que o tempo é muito curto, mas apontar autores de crimes praticados. Eu não acho em nenhum momento, não é porque eu seja uma pessoa de esquerda, em nenhum momento que a reação das pessoas que se opuseram ao regime fosse alguma coisa criminosa. Pelo contrário, era a reação patriótica, era o direito do cidadão se insurgir contra um regime que era um regime de força, de prática de crimes. Então, essas pessoas, no meu entender, foi como os partisãs na Iugoslávia, na Itália, contra o governo fascista do Mussolini, ou contra a invasão nazista, eram defesa dos cidadãos. Bom, aí essa Comissão da Verdade, ela não tem poder de punição, porque efetivamente a lei da anistia diz isso, e o Supremo Tribunal Federal confirmou que é assim. Mas ela pode trazer os acontecimentos da época, contar as histórias
e apontar nomes que, em si, na minha opinião, autores de crimes comprovadamente, não pode ser uma coisa gratuita, mas comprovadamente participaram de tortura, de assassinatos, etc., apontá-los à execração pública como criminosos, porque eles tinham nas mãos as armas e lutavam contra um povo desarmado, com exceção de algumas coisas que muita gente considera como aventura, porque era uma desproporção, era uma correlação de forças impossível de se lutar contra as Forças Armadas naquele momento. Então, eu acho que a Comissão da Verdade tem essa importância e uma das suas consequências recentes, até para encerrar essa questão, foi a retificação do atestado de óbito do Vladimir Herzog, que constava como se fosse suicídio, e está dito que ele morreu sob tortura, sob violência, etc. e tal. Audálio Dantas, muito obrigado por essa entrevista que nos concedeu ao nosso programa Literatudo, da TV Cidade de Taubaté. Espero ter a oportunidade de prosseguir nesse tema e em vários tantos outros que você tem e muito para nos oferecer. Então, muito obrigado. Obrigado eu. Ótimo retorno para São Paulo. Obrigado eu. Quero agradecer o convite para estar aqui em Taubaté, uma cidade que eu tenho muitas ligações, principalmente do meu amigo Antônio Barbosa Filho, que foi quem proporcionou. Ele vem insistindo há muito tempo, eu que não pude vir antes, e agradeço o convite, a participação, né, na palestra na Unital e tudo isso, que eu acho que serve para que a gente esteja discutindo esses assuntos aqui. Perfeito. E encerrando, faço aqui, como de costume, como de praxe, os nossos créditos especiais ao Antônio Barbosa Filho, já citado, que está aqui conosco, quietinho aqui no canto, vontade de falar, né, Barbosa? Também a UBE, na qual tanto o Barbosa é uma pessoa ativa, como o Audálio, diretor nacional, também ao blog do Irene Lima, que também proporcionou esse encontro, também a Universidade de Taubaté e também os nossos agradecimentos especiais à Cláudia, que praticamente faz tudo na TV Cidade, que está aqui conosco hoje como cinegrafista. Então, obrigado, Audálio, boa viagem, e a você, telespectador do Literatudo, nosso muito obrigado.